A paz do Senhor, povo de Deus, mais uma vez estou aqui com vocês a fim de compartilhar a palavra de Deus, a fim de publicar as escrituras sagradas e que nós tenhamos um momento de comunhão, que nós tenhamos um momento em que nos debruçaremos na Bíblia, na santa palavra de Deus. Nesta oportunidade estudaremos o livro de Esdras, que o seu nome significa ajuda. E o que é interessante é que Esdras viveu para cumprir esse propósito. Esdras foi um sacerdote, Esdras foi um levita, Esdras também foi reconhecido como o segundo legislador de Israel, Esdras foi um escriba, Esdras também, como outrora eu disse, era sacerdote segundo a ordem de Arão. Esdras era um homem apaixonado pela tua nação. Vem comigo. O povo de Israel vai para o cativeiro babilônico. E no cativeiro babilônico eles aprendem durante 70 anos. Esdras, no cativeiro babilônico, estabelece sinagogas. E naquele cativeiro babilônico, como ele tinha compromisso com a lei, sendo um sacerdote, escriba e também um levita, ele começa a ensinar a lei na Babilônia. Então, a partir disso, Zorobabel e Josué vêm na primeira leva. Após Zorobabel e Josué virem na primeira leva, encontraram uma adversidade e um desafio, pois Sambalate, Tobias e alguns patriotas mesmos que eram judeus estavam desanimando a obra, a fim de que a obra parou durante 16 anos. Inimigos certamente podem paralisar a obra. Depois de 80 anos, Esdras vem na segunda leva, pois houve 3 levas da Babilônia para o Estado de Israel. Como a Babilônia tinha o costume de levar os seus cativos para a sua capital, era totalmente diferente do Império Persa. Com Ciro, quando Ciro tomou posse do reinado, eles tinham uma cultura e um comportamento de liberarem os cativos. Eles liberavam os cativos para as suas nações. Então eles foram liberados e na segunda leva Esdras retorna. Zorobabel se preocupa em reconstruir o templo. Zorobabel se preocupa em estabelecer aquilo que conhecemos ser a obra do templo. Josué, ele já se comportava na área civil e religiosa porque ele era um sacerdote. Então Esdras, ele vem, e quando ele retorna, 100 anos depois deles serem libertos do cativeiro babilônico, no ano de 450 a.C., ele se preocupa com o estado espiritual, pois na Babilônia ele já estava fazendo a obra espiritual através das sinagogas lá estabelecidas. E agora, estando em Israel, ele toma a atitude de chamar o povo ao arrependimento e, primariamente, reconstruir o altar. Porque, embora vivamos do templo, embora habitemos em estruturas, a principal circunstância e o principal compromisso que temos é na reconstrução do altar. Eu sei, a sua vida social deve estar boa, a sua vida emocional também deve estar boa, a sua vida financeira deve estar boa, a sua vida conjugal deve estar boa, mas a principal área da tua vida é a espiritual, pois ela é eterna. Então, Esdras, ele vem com esse compromisso, com o compromisso de poder auxiliar no aspecto e na área espiritual. Então ele começa a propagar e a ensinar as escrituras. Ele começa a trazer uma reforma, pois o livro de Esdras e Neemias, eles, na verdade, são conjuntos. Então, somente como eu sempre digo e torno a repetir, na Septuaginta, eles foram separados em ordem literárias e eles acabaram tendo essa separação e esse
desvínculo a fim de que a ordem literária, como eu digo, por exemplo, de livros do Pentateuco, livros de características poéticas, biográficas, como o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu os seus escritores, até porque eles, Mateus, Marcos, Lucas e João, não têm evangelho, o Evangelho é de Cristo. Mas isso é um assunto para outra hora, isso é um assunto para outro tempo. Eles se preocupam com isso. Tendo os seus livros separados, Esdras ele atua 80 anos depois que Zorobabel vem, e Neemias, após 13 anos, vem para se preocupar com a situação social e reconstrói os muros. Sambalate, Tobias e aqueles que eram os seus que estavam com ele paralisaram a obra, mas Esdras vem e começa a chamar o povo ao arrependimento, a chamar o povo a se comprometer em confessar o pecado como nação. Esdras vem e ele sempre enfatiza que a boa mão de Deus esteve sobre ele. Esdras é o escritor de 1º e 2º Crônicas, pois ele era um escriba. O escriba é aquele que copiava ou até mesmo compilava as leis de maneira idênticas, ao ponto de, se eles errarem uma vírgula, um ponto ortográfico ou gramatical, terem que retornar do começo. Isso é muito rico porque ele era alguém que era dedicado. Ele se preocupava com a sua nação. Ele amava a sua nação. É isso que nós precisamos fazer. Embora o Brasil não seja a nação que nós sonhamos ter, nós precisamos ser os brasileiros que o Brasil sonha ter. Nós precisamos ser patriotas. Orar, estender as mãos, abençoar aqueles que estão em iminência, a fim de que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Ora, é isso que as Escrituras nos recomendam. E é por isso que, quando Esdras retorna, ele se preocupa com a vida espiritual. Esdras supostamente é o autor do Salmo 119, pois na Babilônia os judeus aprenderam o aramaico, e quando eles retornaram e Esdras se preocupou em trazer a língua hebraica como uma língua sagrada, pois ela era sagrada para os judeus, para o povo de Deus. Então ele quer ressurgir com a falar a língua hebraica. E é aí que ele começa a escrever o Salmo 119, ele começa a propagar as escrituras, ele começa a chamar o povo a orar, a se arrepender, e começa a mudar a vida do povo, e ele começa a fazer a diferença no aspecto espiritual. Esdras, ele é um líder por excelência. Esdras, ele é um líder patriota, ele é um líder que se preocupa com a palavra de Deus, ele é um líder que faz coisas pelas quais nós olhamos, e se aplicarmos até mesmo na nossa vida cotidiana, nós faremos a diferença. O povo estava se misturando com casamentos mistos. Eles estavam em uma situação desafiadora, pois eles retornaram de 3 milhões de pessoas que foram para o cativeiro, com 50 mil pessoas, e mesmo assim eles deram início ao novo tempo para a sua nação. Então, a partir disso, Esdras começou a falar a respeito daquilo que Deus outrora queria que ele falasse, e ele sempre enfatiza: a boa mão de Deus esteve sobre mim. Eles amavam a palavra de Deus, tanto Esdras como Neemias. Eles tinham um carinho e um afeto muito grande pela palavra de Deus. Ler o livro de Esdras é mergulhar em um momento de reconstrução, pois quando nós estamos passando por momentos desafiadores, a principal escapabilidade é nos reencontrarmos na palavra de Deus.
nos voltarmos para as Escrituras, nos arrependermos, acreditarmos, termos fé, vivermos uma vida correta, uma vida íntegra, uma vida voltada para Deus, a fim de que Ele coloque tudo no seu devido lugar. A partir disso, eu convido a você, querido, a você, querida, a estar lendo comigo Esdras, capítulo de número 7, versículo de número 10, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Isso é muito maravilhoso, pois Esdras primeiro, ele queria buscar, ele queria conhecer. É a Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo. Confira comigo na Bíblia, vem comigo para a Bíblia, coma a Bíblia, beba a Bíblia, e você entenderá que para ensinar, primeiro você precisa buscar. Não tem como ensinar sem buscar, não tem como ensinar sem conhecer. Não tem como, é impossível. Deixe de ser preguiçoso. Nós precisamos, de uma vez por todas, largar esse comodismo e entendermos que precisamos conhecer. Não podemos ser hipócritas. Precisamos cumprir, viver de acordo com as Escrituras. Viver em alinhamento com as Escrituras. E depois ensinar. Só assim entraremos em um momento de avivamento espiritual, pois falaremos daquilo que vivemos. Eu sempre digo que palavras podem até convencer, mas só o exemplo pode arrastar. É o tempo do recomeço para a tua vida, para a tua família, para o teu ministério, para a tua estrutura emocional, para a estrutura mental. É um tempo de recomeço nessa vida aí que você está vivendo cotidianamente. E Deus está te dizendo, para viver um tempo de recomeço, é preciso voltar-se às Escrituras. É preciso voltar-se ao arrependimento, à sinceridade, à entrega diante de Deus, a conhecer a palavra, a cumprir a palavra. E depois, aí sim, ensine a palavra. Esdras de 1 a 2 está sintetizada a volta dos primeiros exilados, de 3 a 6, reconstrução do templo, de 7 a 10, a reforma espiritual e moral. O reavivamento não procede do homem. O avivamento procede da palavra de Deus e do Espírito Santo. Só acontecerá um avivamento para a nossa geração quando nós entendermos que a fundamentalidade e a fonte do avivamento é conhecer a palavra, é buscar a palavra, é cumprir a palavra e depois proclamar a palavra. Fico aqui, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Espero que eu tenha sido um instrumento para a tua vida. Desde já peço para que me ajude a compartilhar a palavra de Deus e que outras almas sejam alcançadas. Em nome de Jesus. Amém.